Se nós temos doenças desde o início dos tempos e recebemos visitantes, é bem possível que eles acidentalmente trouxeram essas doenças para nós. Aqui na Terra, os vírus geralmente prosperam em novos ambientes. O mesmo poderia ser verdade de vírus entrando no nosso planeta de um outro mundo? E se vírus extraterrestres existem mesmo, eles poderiam sobreviver à jornada interestelar para a Terra? Muitos cientistas acreditam que a resposta pode ser encontrada em organismos microscópicos chamados extremófilos. Um extremófilo é um organismo que pode sobreviver sob condições extremas. Altas e baixas temperaturas, pressão alta e baixa e assim por diante. Esse termo é baseado em humanos, o que achamos extremo. Mas dessa perspectiva somos extremófilos. Vivemos no oxigênio, que é venenoso para esse organismo anaeróbico. Assim, se estivéssemos estudando, eles diriam, esses humanos são extremófilos, incríveis, eles respiram oxigênio. Temos encontrado vida em quase cada ambiente da Terra. Isso é tão empolgante porque os outros planetas têm condições bem diferentes da Terra. E isso nos dá esperança porque, se pode haver vida em quase qualquer condição na Terra, também é possível em outro planeta. Os seres alienígenas vieram para cá. E trouxeram com eles micróbios, bactérias e doenças. Doenças foram responsáveis por mais mortes do que cada guerra na história do homem combinadas. E desde o início, temos buscado uma resposta nos céus. É claro que as pessoas tentavam explicar isso. A forma mais fácil de imaginar uma doença era uma chuva caindo do céu. Talvez enviada por um Deus furioso e vingativo. Deus estar furioso e incomodado conosco. A ira de Deus poderia muito bem ter sido a ira de ETs que queriam nos controlar, nos manipular e mudar. E eles fizeram isso de maneira deliberada e nociva. Na metade do século VI, um outro vírus quase conseguiu exterminar toda a humanidade. A peste Justiniana. Mas uma porcentagem significativa do mundo morreu. Tudo estava indo muito bem até que, de repente, as pessoas começaram a apodrecer na sua frente. Será que existe algum lugar no espaço profundo onde alguém tem a tecnologia para enviar coisas para a Terra? E o que parece ser um mecanismo normal de entrega tornar-se um método de alta tecnologia de entrega e não termos ideia de que somos parte de uma guerra intergaláctica? Muitos cientistas atuais chamam isso de superstição. Há 3.000 anos, eles chamavam de fato. Se você fosse um visitante extraterrestre, usaria algo para se proteger de bactérias e de vírus que fossem desenfreados. Esse é um motivo para o traje protetor. Outro motivo seria não se proteger, mas proteger a população que estava visitando. Mas se invasores alienígenas realmente tivessem vindo à Terra e tivessem espalhado doenças e pestes durante séculos, por quê? Para nos matar? Para nos fortalecer? Ou foi simplesmente para reduzir os nossos números? Por que lançar um vírus sobre este planeta? Para tentar construir o nosso sistema imunológico? Para tentar nos eliminar? Somos o laboratório do universo? Vamos ver se este vírus elimina esta civilização para nos protegermos. Todas as possibilidades. Se os extraterrestres têm mesmo um objetivo sinistro, por que não simplesmente atacar o nosso planeta com uma arma de destruição em massa? Por que eles teriam tanto trabalho se só o que eles precisavam fazer é liberar uma toxina no ar, uma peste, algum tipo de vírus? Isso é muito mais eficiente. Mas existe uma outra teoria.
Uma mais incrível que os contos de espaçonaves de bronze e ceifadores inflexíveis. A teoria é tão simples e potencialmente devastadora que os cientistas estão confusos e buscando proteção. Da mesma forma que alienígenas antigos poderiam ter vindo ao planeta Terra em trajes para se protegerem e nos protegerem da contaminação, a NASA faz a mesma coisa hoje. O espaço, 2007. Um pedaço de rocha com bactéria está presa do lado de fora da Estação Espacial Internacional. Após 18 meses no ambiente hostil do espaço, a rocha é recuperada. Uma colônia de bactérias sobreviveu e a estação espacial está em órbita terrestre de baixa altitude diurna e noturna. Há mudanças bruscas de temperatura, recebeu radiações cósmicas, ficou no vácuo do espaço e a vida ainda sobreviveu. Apesar de muitos cientistas ainda rejeitarem a ideia de formas microscópicas de vida existindo no espaço, a NASA, mesmo assim, toma grandes precauções na proteção de pessoas contra qualquer contaminação alienígena possível. Quando os astronautas foram à Lua, eles ficaram 2 semanas em isolamento, porque a ideia de vírus latentes na superfície da nossa Lua foi levada muito a sério. Então, cerca de 200 mil anos atrás, os hominídeos evoluíram para o Homo sapiens, o homem moderno. Mas muitos estudiosos discordam de Darwin. Darwin estava errado. Não vemos golfinhos fazendo carros, não vemos elefantes construindo casas. Isso pode parecer banal, mas é um fato que esses animais simplesmente não progrediram e avançaram como nós. Por que foi assim? Por que isso deveria acontecer? Porque nós somos únicos. As pessoas falam sobre o elo perdido. Onde está o elo entre passar dos macacos, micos, gorilas, etc., para ser capaz de desenvolver armas atômicas e voar no espaço? África do Sul. A 30 quilômetros a noroeste de Joanesburgo ficam as cavernas Malapa. Aqui, em agosto de 2008, o paleoantropólogo Lee Berger e seu filho de 9 anos, Matthew, descobriram vários restos fossilizados dos primeiros seres humanos. De 2 milhões de anos atrás, inclusive uma mulher adulta e um menino. Provavelmente mãe e filho. O tamanho e a forma dos ossos indicam que eles andavam eretos e tinham mãos como as nossas. Nas últimas décadas, os cientistas encontraram restos de cerca de 20 tipos de ancestrais humanos. Todos chamados de hominídeos. Nós temos um registro fóssil extremamente bom dos antigos hominídeos. E eu acho que o quadro que emerge dele deixa bem claro que, nos primeiros tempos, antes do Homo sapiens aparecer, havia tipicamente muitos tipos diferentes de hominídeos coexistindo no mundo. Temos muita dificuldade de visualizar isso porque só existe um tipo de humano na Terra hoje, nós somos 7 bilhões agora. Porém, em um momento, nas últimas centenas de milhares de anos, era possível encontrar 2 ou mesmo 3 espécies de hominídeos vivendo na mesma área ao mesmo tempo. Quase todos os estudiosos tradicionais dizem que os hominídeos evoluíram de um ancestral dos macacos há cerca de 6 milhões de anos por meio do que é chamado de seleção natural. Essa teoria da evolução foi lançada em 1859 pelo antropólogo inglês Charles Darwin no livro A Origem das Espécies. O mecanismo da evolução de Darwin era a seleção natural, ou seja, um processo de longo prazo pelo qual os indivíduos mais bem adaptados tinham mais sucesso na reprodução. A teoria da evolução de Darwin pela seleção natural explica que organismos com certos traços, como por exemplo uma mutação, acabam sendo, na verdade, beneficiados. Isso acaba sendo uma vantagem na luta pela reprodução. Assim, a mutação permite que o organismo sobreviva e transmita essa mutação para a próxima geração.
Darwin especulou que com o tempo, os hominídeos que andavam eretos passaram a usar as mãos para fazer ferramentas. Isso os tornou mais inteligentes. As ferramentas não apareceram por vários milhões de anos depois que os primeiros humanos começaram a andar eretos, e o tamanho do cérebro realmente não começou a se expandir e a aumentar de tamanho até as últimas centenas de milhares de anos. Então, realmente, em 6 milhões de anos de evolução humana, existem milhões de anos separando cada característica importante: postura ereta, uso de ferramentas, expansão cerebral. Darwin estava errado, porque ele não tinha meios de conhecer a cronologia na sua época. Em 1967, o zoólogo britânico Desmond Morris argumentou contra as teorias de Darwin sobre a evolução em seu livro O Macaco Nu. Nele, Morris escreveu que não havia motivo para que o homem fosse diferente das outras espécies em relação à nudez. Existem muitas histórias como essa para alguém simplesmente descartá-las dizendo: peraí, todas essas histórias são inventadas. Eu, pessoalmente, acho que são falsas, porque as pessoas querem atenção, elas querem ser ouvidas. Mas, ao mesmo tempo, sugerir que todas essas histórias sejam uma farsa é demais. Bom, é claro que o Homo sapiens ainda continua a ter uma cobertura de pelos. Mas esse pelo é muito reduzido na maior parte do corpo. E essa redução deve vir de muito antes do Homo sapiens no tempo. Isso provavelmente vem da época em que os primeiros hominídeos bípedes saíram da floresta, na África, para as savanas, onde eles tinham mais sol e mais radiação térmica para suportar. Se nós fôssemos apoiar 100% a ideia da sobrevivência dos mais aptos, não é ilógico pensar que, de repente, estivéssemos completamente nus e perdêssemos todos os pelos? Quer dizer, isso não faz absolutamente nenhum sentido, porque logo depois de perdermos os pelos, tivemos de usar peles para ficarmos aquecidos. Se não usássemos peles, teríamos congelado até a morte, teríamos morrido. Então, toda a ideia de que perdemos os pelos a fim de sobreviver porque éramos mais aptos, pensando logicamente, não tem sentido. Se a teoria da seleção natural de Darwin não explica o aparecimento do Homo sapiens inteligente sem pelos, o que explica? A transição dos hominídeos para os seres humanos modernos poderia resultar de um projeto de outros mundos? Alfred Russel Wallace, um colega de Darwin, chamou isso de evolução da inteligência. Sua escolha foi uma explicação espiritual. Wallace acreditava que tinha um espírito criativo invisível por trás de toda a vida em nosso planeta. Não era apenas uma seleção aleatória, como Charles Darwin pensava. Ele acreditava que todas essas mudanças tinham uma inteligência criativa por trás. A visão que eu tenho é que, como o resto da natureza não mudou tanto, então nós também não devíamos. Isso me sugere que estamos vendo algo potencialmente contra a natureza. E se foi contra a natureza, talvez signifique que alguém tenha manipulado a natureza. Não há explicação para os seres humanos. Nós não devíamos estar nesse planeta. Se fomos evoluídos e alterados por uma fonte extraterrestre a partir de nossos ancestrais primatas, esse é o único modo em que realmente se pode explicar a espécie humana. A menos, é claro, que coloque Deus na equação. E quem sabe quem podem ter sido os deuses? Charles Darwin pode estar rolando no túmulo agora. Mas é bem possível que a humanidade tenha surgido por causa de uma intervenção extraterrestre. Será que a evolução dos homens modernos realmente recebeu um impulso de seres extraterrestres? E se foi assim, existem evidências tangíveis. Alguns cientistas acreditam que as provas estão no interior do cérebro humano. Chicago, Illinois. Dezembro de 2004.
Pesquisadores do Instituto Médico Howard Hughes, da Universidade de Chicago, publicaram os resultados de um estudo que afirma que a sofisticação do cérebro humano resultou de um evento especial. Eles dizem que a inteligência da humanidade não foi só consequência da evolução, e que 50 mil anos atrás, os genes dos antigos humanos passaram por uma mudança intensa em um período relativamente curto, que alguns chamam de Big Bang cerebral. Ninguém realmente sabe como os seres humanos se desenvolveram tão rápido em um período tão breve. Não acredito que aconteceu naturalmente. É muito claro que a função intelectual moderna plena é uma aquisição muito recente em nossa linhagem. Não é uma melhora do que existia antes, é um novo tipo de manipulação da informação na mente. Não existe nenhuma outra criatura animal no planeta que tenha um ponto comparável e é por isso que o chamam de evento do Big Bang cerebral. Quando nós olhamos para a origem do homem, percebemos que 50 mil anos atrás nós realmente fomos onde nenhuma criatura humana havia ido antes. Nós nos tornamos humanos. Qual foi a fagulha que ativou a inteligência humana? Foi uma mutação genética criada pelo processo de seleção natural da evolução, como afirmam muitos cientistas? Ou poderia ter sido uma modificação genética produzida por seres extraterrestres? Existe a ideia de que havia um gene, ou genes, que surgiram em algum momento em nossos ancestrais, aleatoriamente, que podem ter nos dado a capacidade de representar simbolicamente objetos em nosso ambiente, ou pensar abstrato. Essas são coisas com que, por exemplo, os chimpanzés têm muita dificuldade, mesmo quando lhes ensinamos a linguagem. A vida extraterrestre não será encontrada em uma nave acidentada ou em um texto, mas será achada em nossos próprios genes. Temos muito a aprender com o estudo do nosso DNA. Só estamos começando a decodificar a sequência do DNA humano. E ao fazermos isso, poderemos descobrir que o DNA extraterrestre está em nossos próprios genes. O que existe lá fora criou o universo, este planeta, e outros planetas e vida. E eu acredito mesmo que este elo entre os deuses e ETs, em que ambos são um só, pode muito bem ser verdade. Isso não anula o fato de que existe um Deus, de que existe um poder superior, de que existe algum criador que criou os ETs. Mas acho que existe uma camada intermediária entre Deus e o homem, e esses são os extraterrestres de outros planetas.